A Terra não está sozinha. Nos últimos anos, os cientistas descobriram que nosso planeta é apenas um entre bilhões que existem apenas na nossa galáxia. Há uma chance absurda de que existam mais planetas na galáxia do que estrelas. Agora, estamos vasculhando esses planetas em busca de evidências de atmosferas, água líquida e até mesmo de vida. Com o James Webb em funcionamento, esta descoberta é apenas uma questão de tempo. Mas estamos prontos para isso? Nos últimos dias, um planeta bastante curioso foi descoberto pelo satélite TESS da NASA, a 100 anos-luz de nós. A NASA descobriu um planeta que teria capacidade para ser habitável. Os cientistas já tinham encontrado um outro planeta nesse mesmo sistema que teria capacidade tanto de ter água como a atmosfera terrestre. Com 95% do tamanho da Terra, o TOI 700E provavelmente é um mundo rochoso orbitando uma estrela anã vermelha na zona habitável, onde a temperatura é adequada para a água líquida. Este planeta faz parte de um sistema com outros 3 planetas, sendo que 2 deles também podem ser habitáveis. No entanto, o que torna esse planeta especial? A ideia de que cada vez mais planetas parecidos com a Terra têm sido encontrados no espaço, com muitos deles, como o TOI 700E, sendo mundos com muito mais água em superfície do que a Terra, expõe uma coisa curiosa. Muitos desses planetas carregam o componente mais importante e extremamente necessário para a vida como conhecemos existir. Descobertas como essa têm mudado um paradigma que a humanidade sempre teve desde o seu surgimento, e que durou até pelo menos meados de 1992. Se existe vida lá fora, para quanta e qual tipo de vida pode existir lá fora? Naquele ano, os astrônomos Alexander Wolsztin e Dale Frail evidenciaram os primeiros planetas fora do Sistema Solar, os chamados exoplanetas. No entanto, ao contrário do TOI 700E e do K2-18b, o exoplaneta descoberto naquela ocasião orbitava uma estrela de pulsar, um lugar extremamente hostil para qualquer tipo de vida existir. Contudo, ele foi apenas o pontapé do que seria a descoberta de mais de 5.000 exoplanetas, todos descobertos em pouco mais de 30 anos, com cientistas estimando que destes 5.000 existam cerca de 55 candidatos a High Oceans, planetas que são cobertos de oceanos como o TOI 700E e o K2-18b que já falamos aqui anteriormente, e que o link está na descrição. Análises matemáticas vão ainda mais longe, estimando que possam haver bilhões destes tipos de planetas apenas na Via Láctea, esperando serem descobertos. Essa categoria de planeta atualmente guarda os candidatos mais fortes a ter vida extraterrestre, com os cientistas esperando confirmar essa hipótese com observações futuras usando o telescópio espacial James Webb. E se muitos planetas que podem hospedar vida lá fora não se parecerem com a Terra, mas em vez disso, parecerem algo extremamente diferente? E se a maioria deles fossem mundos incomuns, com um oceano muito grande por baixo repleto de vida? A possibilidade de vida escala absurdamente. Um estudo relativamente recente fez exatamente essa suposição. Pode haver 17 planetas conhecidos, não tão distantes de nós, que poderiam ser extremamente semelhantes a algo que temos aqui no Sistema Solar, como as luas de gelo em Saturno, como Encélado. Esses planetas podem ter efeitos extremamente semelhantes ao de Encélado, com oceanos extremamente grandes com muito mais água do que a Terra possui, guardados abaixo da camada de gelo, protegendo toda a vida que habita o interior. Mas como seria a vida nesses exoplanetas de gelo? E em planetas rochosos parecidos com a Terra, que habitam sistemas estelares com o dobro de tempo de existência do Sistema Solar? Seria possível existir algum tipo de vida mais evoluída do que a nossa? Observações dos últimos meses indicam que há uma chance bastante alta de que muitos desses criovulcões, encontrados em Encélado, estejam emitindo sinais de possível vida sobre a superfície. Em outras palavras, Encélado é atualmente o candidato mais provável a abrigar vida fora da Terra, e não Marte, nem Vênus, nem qualquer outra lua. No entanto, uma missão planejada para Encélado, que pousará lá para investigar possíveis sinais de vida, não está prevista até possivelmente a década de 2050. Portanto, não teremos certeza por pelo menos mais 20 anos. Apesar disso, todas essas indicações e observações, com descobertas de muitos exoplanetas com densidade extremamente semelhante, levaram a uma suposição.
E se este for realmente o lugar onde encontramos a maioria da vida na galáxia inteira? Seria essa realmente a forma como a vida normalmente começa e permanece por um longo tempo? Aqui na Terra, acredita-se que a vida possa ter começado em torno dessas fendas hidrotermais nas profundezas do oceano, que acreditamos também existirem ao redor dessas luas e muito provavelmente em muitos outros planetas. Essas regiões estão cheias de vida diversificada e representam nichos ecológicos únicos que podem sobreviver por muito tempo neste estado. Então, se existir vida alienígena lá fora, é muito provável que elas sejam parecidas com isto. Com base nessas suposições, cientistas procuraram identificar os planetas mais propensos a serem semelhantes a Encélado, representando assim planetas com a maior chance de abrigar vida. A ideia principal é bastante simples. A vida, como conhecemos, realmente precisa de água líquida. No entanto, sabemos que além dos planetas High Oceans, a água tem sido encontrada em grandes quantidades em alguns lugares. Na verdade, muitos objetos parecem definitivamente conter oceanos líquidos sob a camada de gelo. Para manter os oceanos líquidos, esses planetas basicamente precisam de calor proveniente de algum lugar. Contudo, existem duas fontes principais para eles conseguirem fazer isso. Primeiro, o calor interno proveniente da decomposição radioativa de vários elementos que permanecem dentro do planeta por bilhões de anos pode produzir calor interno e também pode manter alguma atividade geológica. Outra fonte é a mesma que temos aqui ao redor de Encélado, ou na verdade, ao redor da maioria das luas ao redor de planetas grandes. Estamos falando dos efeitos de maré ou aquecimento de maré. O aquecimento de maré é um efeito menos conhecido produzido por vários objetos enquanto se puxam e esticam devido aos efeitos gravitacionais. Na maioria das vezes, experimentamos as marés como a elevação e queda dos níveis do oceano em muitos outros objetos, incluindo potencialmente a própria Lua. Todo esse estiramento e torção também produzem calor e energia no interior. Em alguns casos mais extremos, isso basicamente desintegra a Lua ao longo do tempo, formando os anéis ao redor de certos objetos, que é como acreditamos que todos os gigantes gasosos adquirem seus anéis. Mas na maioria dos casos, as luas não se desintegram e, em vez disso, experimentam bastante atividade geológica, como por exemplo a famosa Io, uma das luas de Júpiter. Nela, o vulcanismo é totalmente causado pelo aquecimento de maré de Júpiter de suas luas vizinhas. Algo muito semelhante ocorre frequentemente ao redor de planetas ou entre estrelas, especialmente quando estão mais próximas dessas estrelas e principalmente em sistemas que têm vários planetas. Por exemplo, um sistema bastante famoso, TRAPPIST-1, onde há 7 planetas terrestres orbitando relativamente perto da sua estrela-mãe, esperamos efeitos de maré relativamente altos para praticamente todos esses planetas, especialmente aqueles mais próximos da estrela. Alguns desses efeitos produzem algo semelhante a uma enorme quantidade de atividade geológica. No entanto, para esse estudo em particular, os cientistas decidiram se concentrar em planetas que talvez sejam um pouco mais frios do que a Terra e também um pouco menos densos. A razão para isso estaria centrada em 2 fatores. Em primeiro lugar, a baixa densidade sugere que pode haver muita água. Qualquer tipo de mundo oceânico ou qualquer tipo de mundo com muita água na superfície provavelmente seria ligeiramente menos denso do que a Terra, mas potencialmente muito semelhante em tamanho e massa. E a razão pela qual eles queriam que esses planetas fossem um pouco mais frios é obviamente porque estavam procurando por planetas que teriam uma superfície de gelo. Em outras palavras, eles queriam encontrar planetas que fossem meio como Encélado, mas mais maiores e mais massivos, mas também um pouco como Io, no sentido de que teriam muito vulcanismo ou criovulcanismo, pois isso é algo que podemos observar fisicamente com telescópios modernos. Neste caso, eles descobriram que 17 desses planetas poderiam ser esses mundos incomuns, possivelmente abrigando vida, com todos eles sendo um pouco parecidos com a Terra, um pouco mais frios e experimentando altos efeitos de maré. Inicialmente, pelo menos 3 desses planetas estão no sistema TRAPPIST e o planeta mais próximo a nós também é um deles. De todos eles, Próxima B parece ter o maior aquecimento de maré, enquanto os planetas do sistema TRAPPIST parecem ter o menor, mas ainda assim algo semelhante à Terra, que experimenta efeitos de maré da Lua e do Sol, com 9 deles parecendo ter mais aquecimento de maré do que Io.
Como os telescópios modernos podem detectar isso facilmente em luas como Encélado e sabemos exatamente o que procurar, uma técnica muito semelhante poderia ser agora utilizada nesses exoplanetas. Somadas a isso, se encontrarmos vida aqui nas luas dos gigantes gasosos, há uma chance extremamente alta de que ela possa existir lá também. Ao contrário de Encélado, a massa deste planeta é muito semelhante à Terra, mas com uma densidade ligeiramente menor. Na lista dos 17 planetas, 2 chamam bastante atenção, pois são os melhores candidatos até agora. E por incrível que pareça, eles não estão no sistema Trappist. Um deles inclui o Próxima B, o exoplaneta mais próximo da estrela mais próxima de nós, a cerca de 4 anos-luz de distância. Este planeta é um pouco mais frio que a Terra e tem uma massa semelhante. De acordo com pesquisas anteriores, ele pode se parecer em muitos fatores com a Terra, mas ninguém realmente sabe até agora qual é a sua composição. Apenas sabemos que tem densidade ligeiramente menor e que, devido a isso, uma das suposições é que talvez esteja coberto com muita água, especialmente tendo uma camada muito espessa de gelo, possivelmente com 10 a 20% do planeta sendo composto por água. No entanto, ele parece receber o maior aquecimento de maré de todos os planetas, o tornando um alvo extremamente intrigante, pois ele poderia ser semelhante a Encélado, mas com mais vulcanismo do que Io. Contudo, existe um grande problema. Este não é um planeta de trânsito, ou seja, ele não passa na frente da sua própria estrela, o que nos impede de observar os elementos provenientes deste planeta. Em vez disso, algo mais precisa ser usado para confirmar o que está acontecendo nele. Outro planeta conhecido como LHS 1140b, a aproximadamente 40 anos-luz de distância de nós, assim como os outros planetas, também está numa zona habitável, mas um pouco mais frio do que a Terra. No entanto, ao contrário dos outros, este é mais massivo que a Terra, com aproximadamente 5,6 vezes a massa. Tecnicamente, este planeta pode ser uma espécie de superterra, um mundo oceânico com ainda mais água e gelo. Ele possui centenas de vezes mais atividade geológica ou aquecimento de maré do que a Lua Io. Embora ainda não tenhamos ideia de como esse planeta realmente é, ele é extremamente interessante e tem uma alta probabilidade de hospedar vida. Como as emissões aqui seriam extremamente semelhantes ao que vemos ao redor de Europa e Encélado, a confirmação disso naquele planeta é apenas uma questão de tempo. A lista que preparamos agora é um exercício baseado na vida que conhecemos, que é a nossa, e em algumas informações sobre estes planetas, como a presença de água, carbono, oxigênio e uma temperatura adequada. Assumindo que o nível de evolução 0 significa que não há vida e o nível 10 significa que a vida inteligente é avançada, com base nele, a Terra ficaria entre 8 e 9 nesse nível. Próxima B. Tipo de planeta. Telúrico rochoso semelhante à Terra, descoberto em 2016. Tipo de estrela. Anã vermelha a 4,2 anos-luz de distância. Tipo de vida, terrestre e marítima com nível entre 4 e 7. HD 33793C. Tipo de planeta, netuniano. Descoberto em 2014. Tipo de estrela, anã vermelha a 13 anos-luz de distância. Tipo de vida, marítima submersa, com nível entre 0 e 1. GJ 514b. Tipo de planeta, netuniano. Descoberto em 2022. Tipo de estrela, anã vermelha, a 32 anos-luz de distância. Tipo de vida, marítima submersa, com nível entre 0 e 1. Trappist 1F. Tipo de planeta, telúrico rochoso. Descoberto em 2017. Tipo de estrela, anã vermelha, a 39 anos-luz de distância. Tipo de vida, terrestre e marítima, com nível entre 4 e 7. Trappist 1G. Tipo de planeta, telúrico rochoso. Descoberto em 2017. Tipo de estrela, anã vermelha a 39 anos-luz de distância. Tipo de vida, terrestre e marítima com nível entre 4 e 7. Trappist 1H. Tipo de planeta, telúrico rochoso. Descoberto em 2017. Tipo de estrela, anã vermelha a 39 anos-luz de distância. Tipo de vida, terrestre e marítima com nível entre 4 e 7. LHS 1140b. Tipo de planeta, superterra. Descoberto em 2017. Tipo de estrela, anã vermelha a 49 anos-luz de distância. Tipo de vida, terrestre e marítima com nível entre 4 e 7.
Kepler 62f. Tipo de planeta, Super-Terra. Descoberto em 2011. Tipo de estrela, anã amarela semelhante ao Sol, a 620 anos-luz de distância. Tipo de vida, terrestre e marítima com nível entre 2 e 7. Kepler 441b. Telúrico rochoso, descoberto em 2015. Tipo de estrela, anã laranja, menor e mais fria que o Sol, a 620 anos-luz de distância. Tipo de vida, terrestre e marítima com nível entre 4 e 6. Kepler 1652b. Tipo de planeta, Super-Terra, descoberto em 2017. Tipo de estrela, anã vermelha, a 822 anos-luz de distância. Tipo de vida, terrestre ou marítima submersa. Kepler 1229b. Tipo de planeta, Super-Terra, descoberto em 2016. Tipo de estrela, anã vermelha, a 870 anos-luz de distância. Tipo de vida, terrestre e marítima com nível entre 3 e 5. Kepler 1544b. Tipo de planeta, Super-Terra, descoberto em 2016. Tipo de estrela, anã laranja, menor e mais fria que o Sol, a 1138 anos-luz de distância. Tipo de vida, terrestre e marítima com nível entre 4 e 7. Kepler 442b. Tipo de planeta, Super-Terra, descoberto em 2015. Tipo de estrela, anã laranja, a 1120 anos-luz de distância. Tipo de vida, terrestre e marítima com nível entre 4 e 7. Kepler 296f. Tipo de planeta, Super-Terra, descoberto em 2014. Tipo de estrela, anã vermelha, a 1200 anos-luz de distância. Tipo de vida, terrestre e marítima com nível entre 4 e 7. MOA 2007b LG 192 LB. Tipo de planeta, Super-Terra, descoberto em 2008. Tipo de estrela, desconhecida, a 3.000 anos-luz de distância. Tipo de vida, microbiana marítima submersa com nível entre 0 e 1. OGLE 2005 BLG 390 LB. Tipo de planeta, Super-Terra, descoberto em 2006. Tipo de estrela, desconhecida, a 21.500 anos-luz de distância. Tipo de vida, microbiana marítima submersa com nível entre 0 e 1. Observar esses planetas com o James Webb nos dará a oportunidade de detectar essas emissões, principalmente porque muitas dessas moléculas geradas pela vida são extremamente fáceis de detectar para telescópios infravermelhos. Curiosamente, nos próximos meses, pelo menos um desses planetas da lista será observado pelo James Webb, o que finalmente nos trará alguns detalhes e possíveis descobertas. No entanto, pelo menos por enquanto, isso é o mais próximo que podemos chegar de encontrar fisicamente objetos lá fora com uma probabilidade extremamente alta de alguma forma de vida. Essa suposição é de que objetos como Encélado e Europa também possam abrigar vida em seu interior. E essa, é claro, é a primeira etapa. As missões planejadas para a Europa e depois para Encélado servirão como um passo muito importante para ver se a vida pode existir fora da Terra e se é tão comum quanto alguns cientistas acreditam. Portanto, se encontrarmos vida ao redor de um desses objetos, ou até mesmo em ambos, é extremamente provável que todos esses planetas a contenham também. No entanto, a pergunta mais importante é se não encontrarmos nada, nem em Encélado e nem em Europa, devemos começar a questionar tudo o que sabemos sobre astrobiologia, e talvez a hipótese da Terra rara, da qual já falamos aqui, e que também está na descrição, esteja correta, e a vida seja tão única quanto alguns cientistas acreditam. No entanto, com tudo que já temos em mão, muitos astrônomos não estão mais se perguntando se existe vida em outros lugares do universo. A pergunta em suas mentes agora é quando a encontraremos? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Conta pra gente o que você pensa disso nos comentários, incluindo suas dúvidas. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, deixa o like e se inscreva, pois isso é fundamental para que o canal ganhe destaque. O que por